nesta manhã de quinta-feira, dentro da oitava da Páscoa, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, continuamos com as novidades desse tempo pascal. Claro, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, como que a comunidade vai se alegrando e mais pessoas vão chegando para a comunidade. E no Evangelho, continuação do Evangelho de ontem, quando os discípulos voltam correndo para Jerusalém, para a comunidade, para contar à comunidade tudo o que havia acontecido, como Jesus se fez peregrino com eles, como Jesus lhes explicava as Escrituras, como o coração deles ardiam enquanto Jesus falava, e ainda mais, quando ao partir o pão, eles reconheceram Jesus, que era Jesus que estava ali no meio deles. É esta ação de Jesus de se revelar aos discípulos de Emaús que fez com que eles, que estavam com o rosto triste, voltando para Emaús, esta atitude de Jesus de se revelar a eles
que deu ânimo a eles e eles voltaram para Jerusalém, diz o Evangelho, correndo, e estavam exatamente contando para os discípulos que estavam reunidos, contando para os discípulos o que aconteceu no caminho e como reconheceram Jesus ao partir do pão. E eles ainda estavam contando isso para os discípulos quando Jesus se colocou no meio deles. De portas fechadas, é claro, eles estavam de portas fechadas, com medo dos judeus, e Jesus entrou de portas fechadas e se colocou no meio deles, desejando o shalom, desejando a paz. É a saudação de quem deseja o bem para o outro. A paz esteja convosco, disse Jesus aos discípulos. Mas nos revela o Evangelho, esta página do Evangelho, que eles ficaram assustados e cheios de medo. É assim que estavam os discípulos depois da morte escandalosa de Jesus na cruz, depois que Jesus foi pregado na cruz. Os discípulos, uns estavam voltando para suas casas, outros desanimados, tudo tinha acabado para eles, e é Jesus que se coloca no meio deles e deseja a paz. Que bom seria se você tivesse hoje a oportunidade de cumprimentar alguém desejando a paz. A paz esteja com você, a paz esteja na sua família, a paz esteja naquelas pessoas que hoje estão agitadas, aquelas pessoas que estão com o coração agitados e cheio de medo. Que bom seria se você tivesse essa oportunidade. Deseja a paz para quem você encontrar no dia de hoje. Esta foi a saudação de Jesus. E porque os discípulos estavam com medo, assustados, a gente vem falando esses dias, nesta oitava da Páscoa, insisto nisso, que é muito importante para a gente entender. Jesus agora tem um corpo glorioso e por isso não precisa mais da porta aberta para ele entrar. Ele entra com as portas fechadas e os discípulos, os apóstolos, pensando que fosse um fantasma. Quando a gente fala em fantasma, né, a gente pensa, mas não existe fantasma, né? E aí os discípulos estão com medo, pensando que fosse um fantasma, e Jesus diz, veja, Jesus até explica, não é? Veja, um fantasma não tem ossos nem carne como eu tenho. E Jesus mostra para eles ali as mãos feridas, os pés feridos, para dizer que é o crucificado, é ele mesmo o ressuscitado. Que o Senhor nos conceda, queridos ouvintes, a graça de podermos entender. Para os discípulos não foi fácil entender esta ressurreição de Jesus, embora Jesus tivesse falado várias vezes, e depois lá os discípulos de Emaús, inclusive, usando as Escrituras para falar das passagens em que dizia respeito desse acontecimento da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e é Jesus que, desejando a paz a eles, pedindo alguma coisa para comer, para eles verem que era Jesus mesmo, eles não reconheceram Jesus por causa do seu corpo glorioso. Peçamos ao Senhor que nos ajude a reconhecer Jesus ressuscitado e que deseja ressuscitar em nossos corações, trazendo vida nova, trazendo uma nova vida aos nossos corações, para
continuar como os discípulos da agora para frente. Vós sereis testemunhas de tudo isso. É o convite do Senhor no dia de hoje, depois de se revelar aos discípulos com seu corpo glorioso, convida-os a ser da agora para frente testemunhas. Testemunhas. É o testemunho que nós precisamos trazer presente na nossa vida da agora para frente. Testemunhar, anunciar o Cristo ressuscitado, o Cristo que deseja a paz a cada um de nós e a nossa família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.